Começando nosso planejamento estratégico, então nós vamos falar de missão. Qual é a sua missão como pessoa? Você talvez tenha uma. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Na sua empresa, ela também tem uma missão. Você talvez já tenha visto em algum lugar da sua empresa um quadrinho chamado Missão, Visão e Valores. Gente, aquilo, vou contar um segredo para vocês. Câmera 2, please, take it. Não é ativo fixo. Não é para colocar numa parede e deixar aquilo lá parado para o resto da vida. Não. Está errado. Tem gente que acha aquilo que é tão importante que guarda ele numa moldura de vidro atrás da porta, que ninguém pode ver, ninguém sabe. Não, está errado. Você tem que colocar aquilo num local onde ele seja vivido pelas pessoas. Eles têm que enxergar, compartilhar, comparecer, olhar como é aquilo e contribuir. Se você não tem aquilo de uma forma correta, legal, coerente com o teu negócio, não vai dar certo. Então, eu quero que vocês pensem em uma maneira de construir isso de uma forma inteligente. O que nós vamos ver nas atividades que vocês enviaram agora? Talvez, se eu apagar o nome da empresa que vocês pegaram, aquilo que vocês criaram ou copiaram serve exatamente para qualquer empresa. Eu não posso pegar uma missão, visão, valores de uma empresa e servir para todas. Se isso serve para todas, está errado. Não pode. Então, que vocês que fizeram aí entre o polo de vocês, apague o nome da empresa que vocês fizeram e encaminha para o colega do lado, para o grupo do lado depois. Se o grupo do lado conseguir enxergar que aquilo que vocês escreveram serve para a empresa dele, está errado. Faça de novo. Seu negócio não funcionou. Faça algo que é a cara da empresa. Por isso que as empresas não fazem o planejamento corretamente. Ou a execução estratégica, né? Porque elas fazem o quadrinho da missão e deixam lá guardado atrás da porta. Não é isso. Nós temos que trabalhar de uma maneira diferente. Eu quero então que vocês façam algo que atenda o conceito e que seja único, que seja a cara da empresa de vocês. Então o que é missão? Vamos entender o conceito primeiro. Vamos lá. Missão é a declaração concisa do propósito fundamental dessa organização. É a finalidade de sua existência. O motivo pelo qual ela foi criada. A missão é como o DNA da sua empresa, definindo a sua identidade e não costuma mudar ao longo do tempo. A sua missão, ela não é estática. Ela pode ser mudada, mas ao longo do tempo. Você pode mudar ela, mas normalmente, se a identidade da tua empresa, se é a tua filosofia, é difícil disso acontecer, de você modificar a missão. Então, por exemplo, eu quero matar a sede do mundo. Puxa, você não vai conseguir matar a sede do mundo assim tão fácil, né? Então, você tem que criar uma forma de ter algo que seja desafiador. Uma missão não é algo impossível. Não é algo também que seja fácil de ser feito. É algo que seja a filosofia de vocês, da sua empresa, do seu negócio, que seja uma verdade. Não adianta você querer criar uma missão que é da loja do vizinho colocar na sua. Não vai dar certo. Te peguei, hein? Então, se você pegar uma informação do vizinho e colocar na tua empresa, você não vai ter um bom resultado. Pense em algo para o seu negócio. Agora vamos lá, câmera 2, please, take it. Chegamos então a alguns exemplos de missão. Dá uma olhada aqui. A missão, em suas características de concisão, consiste em credibilidade. O que a missão tem que ter? 4 informações básicas. Primeiro, razão de ser da organização. Por que a tua empresa existe? Depois, para quem que ela faz? Depois, o que a sua empresa faz? E por último, como ela faz? Portanto, se a sua missão contém essas 4 informações, legal, você conseguiu escrever alguma coisa concisa, simples, que atende a uma característica básica. Então, essa informação, essa construção, esse processo com essas 4 informações, são iniciais para que você tenha a sua característica. Como vocês não tiveram esta aula antes da execução da atividade, então vocês construíram com o que vocês procuraram na web, com o conhecimento que vocês acharam, com o conhecimento que vocês já tinham, ou até mesmo copiando e colando de um site. Vamos entender visão. Missão, visão, valores. Será que a sua empresa, então, tem missão, visão e valores? Até mesmo essa empresa na qual foi sugerida aqui para a gente?
Tem poucas empresas que têm isso, ou que criam isso particularmente, né? Criam de forma aleatória. Visão. Talvez vocês sejam mais velhinhos como eu, tá? Eu já sou um senhor de idade, e eu assistia na minha infância um desenho chamado Thundercats. Thundercats tinha o líder, e o líder era o Lion. O Lion tinha uma espada, então ele gritava Thunder, Thundercats, e aí a espadinha soltava lá um raiozinho com o símbolo de um gato. E tinha um outro poder que era, ele colocava a espada na frente dos olhos e falava, me dê a visão além do alcance. Essa visão além do alcance, então, é o que eu quero passar aqui para vocês. Dá uma olhada no conceito aqui. Visão representa um estado futuro para a empresa, onde ela deseja chegar, o que ela quer alcançar. Diferente da missão, a visão é criada para um período de tempo pré-determinado. Eu então estabeleço algo que eu tenho uma visão lá na frente do que eu quero fazer para um período. Só que é algo que eu vou construindo e ela pode ser mudada à medida que eu alcançar. Olha, a minha visão era ser isto, eu alcancei esse resultado. Eu posso mudar, não precisa ser estático. Tem muitos lugares que deixam aquilo estático. Eu faço a missão algo um pouco mais robusto, mais complicado de se alcançar a curto prazo. A visão eu posso mudar de acordo com a tendência de mercado, de acordo com o comportamento humano do seu cliente, claro. Você vai fazendo uma adequação. Então, para você construir uma visão que tem alguns conceitos básicos, elas precisam ter isso aqui. O que a empresa quer se tornar? Onde nós queremos chegar? O que eu estou ajudando a construir? Portanto, a nossa visão serve para direcionar, para comunicar, para dar condições e para dar suporte ou sustentação a esta visão. Se eu não tiver toda essa estrutura convencional, organizada, eu não vou ter um bom resultado. Então a diferença entre missão e visão é a seguinte. A missão inclui o negócio, já a visão é um sonho. A missão é a partida e aqui é onde nós vamos. Enquanto a missão identifica quem somos, aqui diz quem nós queremos ser. Missão dá rumo à organização e aqui dá energia, impulsiona. Aqui ela orientadora a missão e aqui a visão ela é inspiradora. A missão tem foco no presente para o futuro, já a visão, foco no futuro. Vocação para a eternidade, ela pode ser atemporal. Aqui já a visão ela é mais caducável, então ela tem um tempo para acontecer. Valores são os princípios ou crenças que servem de guia para os comportamentos, atitudes e decisões de todas as pessoas. Queridos e queridas aluninhos e aluninhas, valores, vocês têm os seus. Eu tenho o meu. Cada um de nós tem os valores pessoais. Dentro desses valores pessoais que nós temos, você, por exemplo, pensa assim, eu não acho legal roubar, não acho legal matar. Uma coisa que você tem, né? Mínimo, pelo menos. Então, se você tem isso, é um valor que você tem. Você valoriza isto. Isto veio da sua família, da cultura, do hábito, algo que você veio trazendo para você. Quais são os seus valores pessoais? Você tem. Como que você tem um valor pessoal? Por exemplo, você pode ter um valor pessoal que é educação, respeito ao próximo. Isso é comum a mim, a ti, a algumas pessoas aí do lado. Mas de repente você tem um valor religioso que seja da sua religião. Talvez não seja da minha, não seja da do colega. Como que eu posso pegar então, copiar da internet os valores da sua empresa e colocar na minha empresa se eu não acredito na mesma religião? Não está errado? Por isso que a gente não pode ter isso. Então os valores têm que ser únicos. Se você fez algo que alguém consegue copiar, não está legal. Seja único, seja diferente. Dá uma olhada nesses valores de uma empresa chamada Zarpos. Eu copiei da internet para vocês enxergarem como eles trabalham. Vê se dá para falar que isso é para a sua empresa. Dá uma olhada nessa informação. É um lugar onde entusiastas por sapatos podem encontrar mais gente interessada em seguir e compartilhar dessa paixão. Portanto, os nossos valores são: entregue um uau ao invés de só serviços. Abrace e conduza mudanças. Crie diversão e um pouco de maluquice. Seja aventureiro, criativo e cabeça aberta. Procure sempre por crescimento e aprendizagem. Crie relacionamentos abertos e honestos através da comunicação. Crie um time positivo e um espírito de família. Faça mais usando menos. Seja apaixonado e determinado. Seja humilde. Gente, possivelmente isso aqui possa servir para qualquer empresa, mas talvez não seja a cara da sua empresa, né? Isso aqui é a ideia, é a cara dessa empresa. É isso que eu quero de vocês. Se vocês colocaram lá o arquivo, agora estão... Ah, meu Deus, o que eu mandei?
eu copiei tudo. Nossa, o que eu peguei da empresa é uma M3 pontinhos. Está em tempo de corrigir. Lembra que eu falei que a execução era o grande problema estratégico? Tá aí, começa aqui. Esse já é um problema. Tá legal? Objetivos. Objetivos são valores quantitativos ou qualitativos a serem mantidos em um dado período. Alguns autores, como por exemplo eu coloquei aqui Oliveira, que é o que está na nossa bibliografia, coloca aqui. Os objetivos fornecem às pessoas um sentimento específico e adequado de seu papel na empresa. Dão consistência à tomada de decisão. Descreve os resultados pretendidos pela organização. Se eu posso então traçar um caminho, por isso da figura, eu tenho aqui a figura onde eu posso pegar um caminho. Que caminho eu quero? Lembra a história lá da Alice no País das Maravilhas? Qual é o caminho que você quer adotar? Você precisa entender isso melhor. Se você entender quais são os caminhos que você vai adotar, você vai alcançar melhor aquele resultado. Neste caso aqui dos objetivos, eu posso fazer ele de uma forma quantitativa, onde eu tenho quantidade, ou de qualidade. Não diz que quantidade tem menos qualidade, não é a forma correta de se dizer. São formas diferentes de se trabalhar. Então, uma que eu tenho mais números e uma outra quando eu tenho informações nas quais são mais interpretativas. Essa é a ideia. Tá? Segundo o autor Certo e Peter, são identificadas 8 áreas-chave de atuação dos objetivos. Portanto, você pode fazer um objetivo para a posição de mercado. Então, você quer aumentar a posição de mercado comparado com seus concorrentes. Você pode também fazer aqui de inovação. Qualquer mudança feita para melhorar um processo é uma inovação? Não. Se é só de melhorar um processo, pode ser de melhoria. Portanto, você tem que ver se você está fazendo um processo de melhoria ou de inovação. Qual é o objetivo que você tem para sua empresa, para o departamento? Você pode ter objetivos departamentais na tua estratégia, planejamento estratégico, na parte tática, você pode ter aqui, e você pode fazer outros tipos de estratégias nos seus negócios. Produtividade, cabe bastante isso aqui também para serviços ou para produtos, né? Quantidade de produtos, que são os bens ou serviços produzidos. Níveis de recurso, quanto você tem de recurso financeiro, maquinário para entregar? Qual é a tua lucratividade? Desenvolvimento da empresa ou do administrador, qual é o desempenho que esse administrador vai ter, desempenho de pessoas? Atitude do empregado, como que você quer que as pessoas se comportem? Responsabilidade social. São alguns tipos que você pode procurar informações. Metas. Metas, nós vamos construir a meta do tipo SMART. O que seria SMART? Está aqui, ó. Tirei dessas palavrinhas. A meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante, com um tempo definido. Isso surgiu daqui. Então, a meta diz o que, quanto, como, com quem e quando nós vamos fazer alguma coisa. O que são essas metas? Está aqui, o conceito eu já deixei aqui embaixo para vocês. Valores quanti ou qualitativos a serem atingidos em certo momento futuro pré-estabelecido. Um exemplo que eu tenho aqui deste texto foi colocar uma única frase, um único texto, onde todo o contexto seja SMART. Tá? Eu não quero que vocês façam uma meta S, uma meta M, uma meta A. Não. Um texto só que contemple o SMART. Ou seja, ao ler este texto, eu tenho que enxergar todas essas características. Porque se eu for um pouco mais específico, eu vou conseguir deixar melhor o negócio para um vendedor alcançar um resultado. Veja o exemplo aqui. No próximo semestre, estou dando um tempo, eu quero aumentar em 50%, estou dizendo que ela é mensurável, a nota média de satisfação dos clientes de São Paulo, estou dizendo que é um público relevante. Ao contratar um serviço X, estou sendo específico também qual é isto, em relação ao nosso atendimento. Eu estou dando números que são mensuráveis, alcançáveis em um determinado tempo. Este texto aqui aborda tudo isso de uma maneira mais fácil. Não é muito mais fácil você chegar lá para o vendedor e explicar, olha meu querido, eu quero que você venda este produto nessa quantidade, neste local, deste jeito? Isto é o que a gente trabalha chamando de metas de performance, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Diferente de metas por objetivos, metas convencionais, paradas. Tem formas diferentes de se trabalhar isso. Então, entenda a diferença entre metas e objetivos. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Objetivo é que você chegar a um peso ideal. Então, você quer, num determinado prazo, alcançar um peso.
E para isso você tem metas. Essas metas seriam perder 3 quilos até o final do próximo mês. Valor e prazo preciso, caminhando para um determinado objetivo. Então eu vou entender que o meu objetivo, eu quero ficar magrinho. A minha meta, eu quero perder peso. Segundo alguns autores, eles adotam esta terminologia, esta metodologia. Eu acho ela mais fácil e mais aplicada também em alguns mercados. Então, as metas são as etapas nas quais eu vou alcançar um objetivo. Tá? Alguns autores trabalham com algumas particularidades. Eu prefiro este conceito, eu acho mais prático, mais fácil de se compreender.